Um, dois, três, vamos cantar, vamos aprender. Um, dois, três, de nossos papais Melquisedeque e Lisbete. Eles são nosso Deus, dois em um. Eles são papai cabeça, mamãe corpo, dois em um. Eles são Melquisedeque e Lisbete. São um, dois, três, vamos cantar, vamos aprender. Um, dois, três, de nossos papais Melquisedeque e Lisbete. Irmãos fiéis, Cristo Lisbete continua revelando as verdades escritas nestes capítulos. Hoje, veremos o que significa mortos ao pecado e o batismo da morte de Cristo, mais profundamente, de acordo com Romanos 6, do 1 ao 5. Também fala da grande nuvem de testemunhas. Moisés e o edificador não explicaram qual era o pecado, porque não lhes convinha. Eles queriam que dessem toda a glória a eles. Se passaram por Deus e ocultaram o verdadeiro Cristo, a esposa de Deus. Só Cristo Lisbete nos explica qual foi o pecado que o edificador trouxe ou introduziu ao mundo espiritual de Deus. Ocultou Lisbete como Cristo e nos deu uma falsa doutrina que era só para a carne. Cristo nos esclarece esses pontos importantes. Mortos ao pecado. A morte ao pecado ocorre quando Deus Pai ressuscita a Cristo em Lisbete, em 18 de novembro de 2013. Aí se manifesta Cristo na terra novamente. Com o edificador estávamos vivos ao pecado, porque sua doutrina ocultou a imagem do Deus invisível, a esposa de Deus. Para nós, mortos ao pecado significa deixar a doutrina do edificador, que é o que nos contamina e nos faz colocar os olhos nas coisas carnais. Nós morremos ao pecado quando morremos à passada maneira de viver ao escutar e obedecer o Evangelho eterno, que nos ensina nossa mãe. Cristo Lisbete está viva para Deus, mas morta à passada maneira de viver, e é o nosso principal exemplo a ser seguido. O batismo da morte de Cristo. Ao crermos em Cristo Lisbete e em seu Evangelho eterno, ficamos batizados juntamente a ela. Ao morrer a mente carnal e ao reconciliar as duas naturezas. Ao escutar este batismo ou mensagem do Evangelho eterno, somos levados a morrer à passada maneira de viver, segundo a carne, e começamos a viver segundo o homem espiritual. Assim podemos entrar na terra prometida, para ter vida eterna. Ressuscitamos espiritualmente quando morremos a mente carnal, o irmão maior, e o homem espiritual é criado, o irmão menor, por meio das palavras de Cristo Lisbete. A grande nuvem de testemunhas. Segundo o edificador, é o lugar onde iriam as pessoas que haviam sido escolhidas e predestinadas na dispensação anterior, quando morriam, não importando-se se comportaram bem ou mal. Ressuscitariam e seriam salvos sempre salvos. Isto é falso, porque não é um lugar, nem tampouco a vida depois da morte. Para poder ter vida eterna, devemos ter uma mente limpa e pura. Viver fazendo tudo corretamente, de acordo com a ordem de Melquisedeque e Lisbete. Se não é assim, não podemos ter acesso à terra prometida e viver eternamente. Raça superior. O edificador só se ocupou com o homem exterior. Tudo o que tem a ver com a carne. Por isso, morreu. Melquisedeque e Lisbete criaram ao homem espiritual em nós, através das palavras de sabedoria personificada. Nossa ajuda idônea, Cristo Lisbete. Nos ajudaram a vencer a mente carnal
e poder ter acesso à terra prometida. Nossos pais nos chamam de seus amigos, porque nossa mãe nos disse tudo o que o Pai lhe dá a conhecer. Ela não nos oculta nada. Cristo Lisbeth, graças por nos batizar com a verdade do Evangelho Eterno e nos mostrar como morrer a mente carnal. Amém? Aleluia! Até uma nossa próxima aula, santos anjos! Olá, amados irmãos, filhos do grande eu sou, Melquisedeque Lisbeth. Na aula de hoje, nossa mãe Cristo Lisbeth nos esclarece o que é estar mortos ao pecado. Bom, primeiro devemos entender o que é pecado, para saber como foi que morremos ao pecado. Sim, pecado significa desobedecer à lei de Deus e não cumprir os seus mandamentos, os quais são: ama a teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua mente, e amarás a teu próximo como a ti mesmo. Nós, na dispensação anterior, estávamos em pecado, porque não conhecíamos a Deus em sua plenitude, como pai e mãe, e muito menos poderíamos amar a Deus sem conhecê-lo. Também não amávamos ao nosso irmão mais velho, a mente carnal, que é o nosso próximo. Pelo contrário, brigávamos com ele e maltratávamos com más palavras. Sim, mas agora, graças à presença visível e palpável de Deus Mãe Cristo Lisbeth, conhecemos a Deus em sua plenitude, como dois em um, cabeça e corpo, Melquisedeque Lisbeth, e podemos amá-lo, porque agora o vemos a cara descoberta. Amém, aleluia! Fomos livrados do pecado que leva o ser humano a morrer fisicamente, o qual é não conhecer a Melquisedeque Lisbeth, a vida eterna, como está escrito em João 17:3. Por isso, Cristo Lisbeth é a oferta que tirou o pecado para sempre. Já não há morte. Cristo Lisbeth disse: ó morte, onde está tua morte? Graças a Deus, Mãe Cristo Lisbeth, por ter nos livrado do pecado e da morte, ao ter nos dado a conhecer o nome de Deus, Pai e Mãe, Melquisedeque Lisbeth. Por Melquisedeque Lisbeth, por nosso Pai e por nossa Mãe. Lisbeth es el Cristo, la amada del Rey. Yo soy un pámpano limpio que muestra buen proceder. Mi hermano, te invito, ven, siéntate a comer manjares suculentos que provienen del Rey. La reina está hablando, a sus hijos educando, porque están con nosotros. Melquisedec Lisbeth. Lisbeth está hablando, a sus hijos educando, porque están con nosotros. Melquisedec Lisbeth. Lisbeth está hablando, a sus hijos educando, porque están con nosotros. Melquisedec Lisbeth. Lisbeth está hablando, a sus hijos educando, porque están con nosotros. Melquisedec Lisbeth, porque están con nosotros. Melquisedec Lisbeth, porque están con nosotros.